Olha, às 9h58, o sistema Split Payment causará mudança na forma de recolhimento de impostos que pode ajudar a reduzir a sonegação, mas terá desafios pela frente. Vocês devem estar perguntando, é o quê? Sistema o quê? Vou fazer essa pergunta ao doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, André Félix Ricota. Muito bom dia, doutor Félix. Bom dia, é um prazer com vocês. Prazer todo nosso. Eu já estou perguntando também, split payment, pagamento, não sei o que é split, é rápido? Ágil? O split payment, né, está previsto aí na reforma tributária sobre o consumo, né? E o que vem a ser? Oi, desculpa. Não, eu que estou lhe interrompendo, mas eu fiquei curioso para saber como é que ele vai, como é que ele procede. Então, seria uma forma de pagamento segregado ou pagamento separado. Quando você compra um produto, vamos supor que a alíquota do novo tributo IBS e CBS seria de 20%. Esse produto custa R$120. Quando você fizer esse pagamento, o split payment já vai dividir, vai segregar R$100 para o fornecedor, o vendedor do produto, e R$20 já vai para os cofres públicos a título do tributo devido. O contribuinte, assim, ele vai ter pelo mecanismo, né, que está se falando, né, a gente não tem nada concreto ainda, óbvio, o contribuinte ele já vai ter na sua conta um crédito de R$20. Então, no final do mês da apuração, ele vai verificar quanto já foi recolhido aos cofres públicos antecipado. E dos seus fornecedores, né, de quem ele adquiriu, porque na tributação sobre o consumo vai ter a não cumulatividade. Quando você for pagar o imposto, apurar o imposto, você vai ter seus débitos a recolher para o Estado e os créditos. O que são os créditos? É as mercadorias, os serviços que você adquiriu que tiveram a incidência do novo tributo. Então o split payment vai ser uma conta corrente do contribuinte, onde já vai ter o débito dele, quanto já foi recolhido a título de débito, né, porque tem esse recolhimento na hora da venda do tributo, e quanto que tem de crédito, ou seja, quantos fornecedores já pagaram do tributo. Aí você vai fazer esse encontro de contas e ver a diferença efetiva que deve ser recolhida aos cofres públicos. Geralmente, essa diferença vai ser menor do que já foi recolhido antecipadamente. Então, o governo, em tese, né, tudo em tese aqui no Brasil, teria no prazo máximo de 3 dias para devolver esse dinheiro para o contribuinte. Não sei se ficou clara a explicação, porque não é tão simples assim, né? Ou então demonstrou aí os potenciais benefícios para empresas, especialmente no que diz respeito ao fluxo de caixa e à simplificação do processo de pagamento de tributo. Agora eu pergunto, e os desafios, os obstáculos que as empresas podem enfrentar na implementação do split payment? Você já falou muito bem uma questão, o fluxo de caixa. Então, a empresa vai ter que aumentar seu capital de giro para, a primeiro momento, para poder trabalhar nesse sistema. Uhum. Outra questão, as empresas do Simples Nacional. Esse sistema tende a acabar com o Simples Nacional. Porque quando você adquire uma mercadoria de uma empresa do Simples Nacional, você terá poucos créditos de IBS e CBS para bater nos seus débitos. Então vai aparecer lá no split payment que foi recolhido um valor menor do que às vezes você espera que tenha sido recolhido a título de crédito de IBS e CBS. Então o Simples Nacional será prejudicado. As empresas optantes do Simples Nacional vão ter a faculdade de recolher o IBS e CBS por fora. Então vai acabar com esse benefício do Simples Nacional. Outro problema que nós poderemos ter: quanto custa para implementar esse sistema? Será que o gasto de implementar esse sistema, o gasto para fazer essa reforma tributária, será maior ou menor que os benefícios alcançados? Porque, em tese, o split payment ele tende a diminuir a sonegação fiscal. Essa é a ideia. Combater a sonegação fiscal. A pessoa que só emite nota e não recolhe o tributo. E com a emissão de nota já dá direito a crédito a quem adquiriu a mercadoria ou serviço. Então, o split payment não vai existir mais isso. Mas quanto vai custar para se instalar esse sistema, nos Estados Unidos é muito mais fácil visualizar isso, porque geralmente a
a tributação sobre o consumo é direto no consumidor final. Então é fácil fazer esse mecanismo. No nosso, que o tributo será não cumulativo sobre toda a cadeia produtiva, em todas as relações de consumo até o consumidor final. Será que o sistema vai funcionar corretamente e quanto custa para implementar? Então, acho que esses são os desafios. O custo para implementar o sistema. Temos notícia em alguns países da Europa, não valeu tanto a pena. As empresas do Simples Nacional, que é a maioria das empresas do país, a maioria dos contribuintes do país, o quanto serão impactados e prejudicados, e a questão do fluxo de caixa que você falou no começo. Acho que esses são os desafios aí desse novo sistema. Interessante. A operação comercial sofreria, então, grandes impactos, uma vez que o valor do tributo não circularia mais pela conta bancária do fornecedor, não é? Exatamente. A ideia é que o valor do tributo não passe mais pela conta bancária do vendedor, do fornecedor, vá direto para os cofres públicos. Atualmente, por exemplo, o ICMS, que é um exemplo de tributo não cumulativo, o vendedor ele emite a nota fiscal, já tem destacado lá quanto naquela nota fiscal é a título de ICMS. O comprador paga integral para o vendedor pega esse dinheiro e depois faz a apuração do ICMS. Se ele paga ou não o ICMS, isso não é problema do adquirente da mercadoria. Com esse novo mecanismo não existe mais isso. Eu pago pelo valor da mercadoria, por instrumentos bancários, vamos dizer assim, por instituições financeiras, e daí já há a segregação do valor, o quanto é do fornecedor e o quanto vai a título de tributo para os cofres públicos. Ok, então aí, olha, para você, empresário, as empresas precisam começar a se preocupar com essas mudanças, ficando atento aí às leis complementares da reforma tributária. Muitos modelos de negócios nesse momento serão alterados com essa reforma, não é, professor? Exatamente, as empresas precisam começar a se preocupar com isso, se o seu modelo de negócio vai se encaixar essa nova sistemática, né, como você bem falou. Em 2027, começaremos um ensaio, um experimento com o IBS e CBS, a alíquota de 1%. Imagino eu que o Split Payment também já deva estar funcionando para ver quais são os impactos nos negócios, nos setores econômicos e o custo dessa operação, né? Isso que nós temos que nos preocupar. E o quanto a empresa também vai ter que aumentar seu capital de giro. Porque o Split Payment promete, como eu falei, na hora de apurar o imposto, você já recolheu antecipadamente o imposto. Então você vai fazer o encontro de contas crédito e débito. Aí você vai ter um valor a restituir. Então o governo terá que ser muito ético, eficiente, moral e devolver o dinheiro de uma forma rápida para o contribuinte. Se ele não devolver esse dinheiro para o contribuinte de uma forma rápida, o que acontece? O contribuinte vai ter que aumentar muito o seu fluxo de caixa, muitas vezes vai ter que pedir empréstimos bancários, prejudicando a sua operação. Então não é só o contribuinte que tem que pensar no seu modelo de negócio, se ele funciona nesse novo sistema, como você bem falou, mas também o governo vai ter que ter uma eficácia em devolver o dinheiro do contribuinte. Porque toda vez vai ter uma antecipação de recolhimento de tributo. E a partir do momento que o contribuinte apurar os seus créditos e débitos que foi retido a mais, ele tem direito a um ressarcimento. Esse ressarcimento tem que ser plenamente eficaz, para não atrapalhar o desenvolvimento de nenhuma empresa. Em especial, que a maioria dos nossos empresários, né, a maioria dos nossos contribuintes, a maioria das empresas estão no Simples Nacional. São empresas que têm pequeno fluxo de caixa, são empresas que têm pequenas receitas, que não pode faltar nada no dia a dia, nenhum dinheiro no dia a dia que pode atrapalhar seu negócio. Então esses são os desafios, as nossas preocupações com esse novo sistema, o Split Payment. Orientação importante do doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, André Félix Ricota, falando diretamente lá de São Paulo para orientar a todo mundo aqui pelo Norte e Nordeste. Um abraço, doutor André Félix. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. E um detalhe, eu estive em Fortaleza esse final de semana, dando aula de ICMS no IBET de Fortaleza. Opa! Então, que bom, que bom. Grande abraço para o senhor. Agora, grande abraço para todo mundo de Fortaleza, aí os alunos de IBET que tiveram na aula, que estão nos assistindo também. 10:08.